o centro cirúrgico de uma maternidade transformado em cenário de um crime estarrecedor. A imagem de um anestesista abusando de uma mulher durante o parto indignou médicos e revoltou os brasileiros. Quem é o homem que se aproveitou da fragilidade de uma paciente para cometer um ato tão grave? O Domingo Espetacular teve acesso aos detalhes dessa investigação. O que você vai ver agora são depoimentos de mães que só nesse instante começam a descobrir o que pode ter acontecido com elas, num momento que deveria ser de pura felicidade. É uma situação gravíssima, hedionda, brutal. Quando eu via o rosto dele na televisão, a gente acaba juntando uma coisa com a outra. Ele falava baixinho ao meu ouvido. Isso me incomodou bastante, eu lembro de ter me incomodado bastante. A princípio, que me desculpa. Eu já não lembro mais de nada dali. Se dali ele pode ter abusado de mim ou não, porque ele foi pra frente do pano e eu já deitei praticamente desacordado. O dia 11 de julho de 2022 vai ficar marcado por um escândalo. Mulheres vulneráveis, abusadas sexualmente num dos momentos mais importantes da vida delas, a hora do parto. Você fica assim, sem acreditar. Não é possível que a pessoa... Será que eu sofri isso? Quando eu fui vendo que as coisas poderiam realmente ter acontecido por causa do sono... Você acha que pode ter sido mais uma vítima? Sim. É a primeira do dia. Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, se formou em medicina em 2017, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Era anestesista desde abril, quando concluiu a especialização. Filho de uma professora universitária e de um médico conhecido no Rio de Janeiro, era sócio do pai numa clínica de ginecologia em Vila Isabel, zona norte da cidade. O estabelecimento estava fechado quando nossa equipe foi até lá. Uma recepcionista que não quis se identificar informou apenas que o lugar está em reformas e o pai de Giovanni viajando. Ele viria aqui hoje, realmente ele viria. Hoje não previsto, ele cancelou a agenda dele. Giovanni tinha uma vida confortável. Morava num prédio de frente para o mar, na Barra da Tijuca. Há poucos dias, o apartamento foi esvaziado às pressas pelos pais. Segundo os vizinhos, o anestesista era discreto e não costumava conversar com as pessoas. Mas, nas redes sociais, era um homem vaidoso que fazia questão de mostrar a paixão pelo trabalho. Nesta publicação, escreveu: "Vocês ainda vão ouvir falar de mim. Espere." Giovanni ficou conhecido da pior forma possível. Como um médico que saiu preso em flagrante de dentro do hospital. A acusação: estupro de vulnerável. A vítima estava sedada e sob os cuidados do anestesista. Com a repercussão do caso, outras possíveis vítimas apareceram. Possíveis porque elas sequer lembram do que aconteceu durante o parto. Só no dia em que foi preso, Giovanni participou de outras 2 cesarianas. E a polícia investiga se todas essas mulheres foram abusadas. Tudo indica que houve outros 2 crimes praticados pelo anestesista, pelo Giovanni. Eu comecei a contrair, ter contrações, a camisola escorregou. Eu senti que ele olhou para meus seios e falou assim: "Você tá com frio?" Aí eu falei assim: "Estou." Aí ele pegou e falou assim: "Daqui a pouco o frio vai passar." Essa mulher, que não quer ser identificada, falou com exclusividade para o Domingo Espetacular. Ela foi uma das primeiras pacientes daquele dia, antes do flagrante. Eu lembro, depois foi quando a minha acompanhante chegou, eu tinha começado a cirurgia, e ele foi e elogiou a minha tatuagem. Ele falou: "É um carimbo ou é uma tatuagem?" Aí eu falei assim: "É uma tatuagem." Ele ali, as letras são muito bonitas. Isso tudo fora do contexto poderia ser uma conversa normal, mas dentro do contexto nós já também temos uma indicação. É bem possível que em todas as cirurgias tenha havido crimes. Agora, a polícia investiga o prontuário de mais de
30 mulheres que foram pacientes de Giovanni. Esse que está passando aí na televisão, que fez o parto, que aplicou anestesia nela e vários sedativos na veia, que botou o meu genro para fora. A filha de Dona Rosângela pode ser mais uma vítima do anestesista. Foi eu que percebi nela duas casquinhas, umas casquinhas de branca aqui assim, aqui entre a orelha e nessa altura aqui. Achei que era um medicamento, alguma coisa do procedimento, porque a gente não vai imaginar que dentro de uma sala de procedimento vai ocorrer uma situação de total gravidade dessa. Segundo as vítimas, o médico tinha um jeito bem peculiar de agir. Eu falei assim, eu dormi, aí você dormiu. Aí eu apaguei de novo, mas eu não vi mais minha acompanhante. As pacientes do anestesista dão o mesmo relato. Ficavam sedadas logo depois do parto. Eu achei muito estranho, porque ela ficou horas dormindo após a cirurgia. Ela demorou muito, eu já estava ficando preocupada, portanto eu fotografei, eu tenho fotos disso. Dela muito sonolenta, que ela não conseguia segurar o marmitex no horário já do almoço. O marido da segunda paciente operada naquele dia, com a participação do Giovanni, narra que ele questionou a sedação. Houve uma sedação no final, quando a paciente já estava sendo suturada. E que nessa segunda cirurgia foi a cirurgia na qual duas integrantes viram o Giovanni tendo ereção. O uso exagerado de sedativos gerou suspeitas. Segundo a equipe, o anestesista aplicou os medicamentos Propofol e ketamina nas mulheres logo depois do parto. Esta obstetra explica que é raro sedar uma paciente durante a cesariana. Há algumas situações específicas com indicação médica de fazer uma anestesia geral em algumas situações muito específicas, mas isso não é a regra, isso é a exceção. Em geral, as anestesias mantêm a paciente completamente lúcida e consciente. Num parto, o anestesista precisa tomar cuidado com a sedação para não prejudicar nem a gestante e nem o bebê. Sedativos administrados à mãe atravessam a placenta, atingem o feto e levam ao risco dele nascer com problemas respiratórios, com prejuízo direto à segurança, risco de sequelas, né, no pós-parto. O anestesista é indispensável para garantir o sucesso do parto e o primeiro contato entre mãe e filho. Ele faz a administração das drogas, ele faz o acompanhamento do procedimento. Todos os procedimentos são normalmente informados a ela, são feitos com o consentimento dela. Ela está acordada, de uma forma geral. Esse momento do primeiro contato da mãe com o seu bebê é chamada hora dourada. E é mais um motivo, dentro do conceito aí de parto humanizado, manter a mãe consciente justamente para ela ter a oportunidade de viver esse momento tão especial na vida de uma mulher. Nos depoimentos, as enfermeiras disseram que a equipe suspeitava das atitudes do médico. No vídeo do flagrante, na sala de cirurgia, veja que ele coloca o capote de maneira incorreta, como se fosse uma capa. Também usa 2 campos cirúrgicos para cobrir a visão da paciente, o que não é uma prática normal. É como se o tecido colocado aqui criasse uma espécie de barreira visual. De um lado, Giovanni e a cabeça da paciente. Do outro, o resto da equipe. Do lado de cá, enquanto o parto era finalizado, médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem não conseguiam ver com clareza o que estava acontecendo do outro lado, mas desconfiaram que algo não estava certo. Foi quando uma sala com espaço suficiente para deixar ligado dentro de um armário, registrando tudo sem que o anestesista percebesse. A atuação dessa equipe de foi determinante para a prisão em flagrante. Então eles estavam ali até gravando para fazer uma defesa, para comprovar o que estava acontecendo ali, que eles não participavam daquilo. Então não há nenhuma ilicitude nessa prova.
E foi determinante para a prisão em flagrante, possivelmente para uma condenação. A cirurgia começou às 1h50 da tarde. Um dos enfermeiros tomou o cuidado de guardar os frascos dos anestésicos usados. Foram momentos de tensão. Depois que o bebê nasceu, a sala ficou vazia. Os enfermeiros pegaram o celular e ficaram horrorizados com o que viram. Giovanni abusou da paciente por cerca de 10 minutos. A polícia foi acionada logo depois da confirmação do estupro. Foi uma coragem imensa, foi um ato de cidadania, antes de tudo. E aqui mostra esse pedaço aqui. O pedaço aqui todo, que é o que ele fica, onde ele fica. Há lá um vídeo, a prova. Já na delegacia, Giovanni não quis falar do crime. Manifestou o direito de ficar calado. As cenas de abuso causaram indignação e revolta entre os médicos. E imaginar que tem uma pessoa dessa profissão capaz de cometer tal atrocidade. Foi assim um sentimento de muita tristeza e de incredulidade. Giovanni teve o registro suspenso e deve perder o direito de exercer a profissão. A punição tem que ser a cassação, não tem outra saída. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência vai optar pelo voto da cassação. A covardia extrema vem exatamente daí. É daquele de quem você espera, né? Segurança, que vem a exposição a tamanho risco e a uma agressão inominável, né? Como a que foi praticada. O crime chocou pelo cenário, pela presença de outras pessoas na sala de cirurgia e pela situação das vítimas completamente indefesas. E ainda alerta para um dado. O Rio de Janeiro tem um caso de estupro a cada 14 dias em unidades de saúde. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, que registrou 177 casos em todo o estado em um período de 7 anos. Toda mulher tem direito a um acompanhante durante o parto e depois do nascimento do bebê. É garantido por lei e não pode ser desrespeitado. Meu genro leigo, porque nunca teve um filho de parto cesariano, que é a segunda gestação da minha filha, ele não tinha conhecimento que ele poderia ficar no local. Ele podia brigar pelos direitos dele. Por deixar as mães inconscientes, Giovanni cometeu mais um crime. Eu falei, gente, eu dormi o meu parto praticamente todo, quase não conheci meu filho, quase não vi meu filho. E eu estranhei porque a minha acompanhante saiu. A acompanhante dela não pôde participar do procedimento só depois, quando começou a cortar, que o médico já estava cortando. E já estava premeditado. A lei garante que não precisa ser o pai, não precisa ser parente. Quem a mulher escolher, ela pode acompanhar ali a mulher no parto e após o parto também. Ela tem esse direito de ter esse acompanhante. Além das acusações desta semana, Giovanni é réu em um outro processo, erro médico. Ele responde pela acusação junto com outros 3 profissionais. Ele me disse que provavelmente era uma crise de ansiedade, porque a crise de ansiedade também causaria falta de ar, delírios. Eu senti um pouco de deboche também da parte dele. Eu já estava entrando no último estágio da H1N1, que é a embolia pulmonar. A paciente disse que ficou mais de 20 dias em coma, teve trombose e perdeu um dos dedos do pé direito. Ele me marcou muito dos 3 médicos. Nitidamente, ele é uma pessoa instável. As coisas que ele falou como médico não é coerente com nenhum atendimento que eu tive até hoje. Giovanni já trabalhou em 11 hospitais diferentes, considerados de referência, em bairros como Copacabana e Barra da Tijuca, e ainda em outras cidades do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Mas o que leva um homem com uma carreira promissora, que fazia questão de mostrar nas redes sociais o amor pela profissão,
cometer um crime tão espantoso? O psiquiatra Isaac Efraim tem uma explicação. O primeiro elemento que a gente tem que ter claro é que se trata de uma compulsão, né? A gente está falando de uma espécie de pregnofilia, que é essa atração que determinadas pessoas têm pela mulher grávida, mas não é a mulher grávida, é a mulher vulnerável, é a pessoa indefesa, é parecido com a pedofilia. A criança é vulnerável e isso atrai esse tipo de personalidade, pela sua vulnerabilidade. O psiquiatra analisou o comportamento de Giovanni durante o crime. Você já tinha visto um caso como esse? Na totalidade, com grau de perversidade, com grau de exposição, realmente não. Eles não são pessoas que têm uma patologia, eles não são pessoas que têm uma doença psiquiátrica que você vai lá e trata. Eles têm um transtorno de personalidade, onde o grande prazer está em fazer o outro sofrer. A maneira fria com que Giovanni reagiu à prisão também impressionou. Pessoas desse tipo, na hora que elas estão com medo, elas normalizam, é como se regulasse alguma coisa. Então elas ficam calmas, assim como ele fica calmo também, até um certo... lá na hora que ele faz a compulsão dele. Durante toda a semana, o médico ficou sem advogado de defesa. O escritório que o representava anunciou que deixou o caso. Giovanni Quintela está atrás das grades. Foi para Bangu 8. Está sozinho numa cela, numa unidade para quem tem ensino superior. A mesma onde está o doutor Jairinho, réu pelo assassinato do enteado Henri Borel. Na cadeia, foi hostilizado por outros presos. Abalada com a repercussão, a vítima do flagrante foi ouvida pela polícia fora da delegacia. A paciente que foi atendida antes do flagrante vive agora o maior drama de sua vida. Foi ou não vítima do médico? No primeiro momento, minha ficha não caiu. Agora que minha ficha está começando a cair. Até porque eu estou muito preocupada em relação à amamentação do meu filho. Eu tenho que parar para poder tomar um coquetel ou alguma coisa. Então isso está mexendo muito comigo, porque eu não quero parar de amamentar ele. Acho que esse caso não pode passar impune, não.